Graça seja por todos vós, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 36, do 36 ao 50. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 37, ou melhor, ao 50. Isso que diz a palavra do Senhor. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus pecados, muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Pode sentar. A parábola que nós vamos examinar nessa noite está exatamente nos versículos 41 a 43. Essa parábola está intimamente ligada ao incidente de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Nós acabamos de ler a história. Jesus foi fazer uma refeição na casa desse fariseu, e lá, como era o costume nas casas orientais, as pessoas se sentavam, se reclinavam sobre a mesa, postos num divã, uma espécie de divã, com os pés para trás. De repente chega uma mulher por trás de Jesus e solta os cabelos, o que era pouco comum naquela época. Na verdade, pelos costumes da época, uma mulher não deveria soltar os cabelos como ela fez, e ela derrama um unguento sobre os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Alguns comentaristas dizem que ela se chegou por trás de Jesus porque tinha vergonha dos seus pecados e pelo respeito que devotava a ele. Então, a parábola é, em linhas gerais, essa. E ela está intimamente ligada a esse episódio
na casa, a visita de Jesus à casa de Simão, o fariseu. Esse é o contexto, então, da parábola. Essa parábola envolve três personagens. Ela envolve um credor e dois devedores. O credor é Jesus Cristo. Um devedor devia 500 denários e outro devia 50 denários. Um denário era o dia de trabalho de um trabalhador rural. Aquela era uma sociedade rural, agrária. Então, aquilo que recebia alguém que passava todo o dia trabalhando era justamente um denário. Aqui nós temos esses dois devedores: um devedor de 500 denários e um devedor de 50 denários. O incidente, irmãos e irmãs, ao qual essa parábola está intimamente ligada, então, tem essas três pessoas: Jesus, a mulher e Simão. Nesse incidente, o credor era Jesus Cristo, o devedor de 50 denários era Simão, o fariseu, e o devedor de 500 denários era a mulher, porque era uma grande pecadora. Ela reconhecia, por isso ela era uma pecadora ou uma devedora de 500 denários. Simão não reconhecia a miséria do seu pecado, a sua maldade, a enormidade das suas ofensas para com Deus. Era um pecador de 50 denários. Então, vamos ver a ação dessa mulher. Há várias cenas aqui, se a gente quisesse examinar essa parábola. O texto todo, na verdade, que lemos do versículo 36 ao 50, a partir de cenas, há várias cenas aqui. Mas vamos pensar de outra maneira. Vamos avaliar, vamos examinar a partir da ação da mulher. Vejam os versículos 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Quem era essa mulher? O que nós podemos pensar sobre ela a partir da parábola? É incorreto dizer que ela era Maria Madalena. Não há nenhuma evidência para dizer que ela era Maria Madalena. Não há evidências de que ela fosse uma prostituta, embora ela possa ter sido. Nós simplesmente, irmãos e irmãs, pelo texto, pela parábola, não podemos saber realmente quem ela era, qual a identidade dessa mulher, com quem ela se identifica. O que nós podemos dizer, sem especular, a partir da parábola, é que ela era uma grande pecadora. Ela se sentia como tal. Essa mulher era conhecida e tinha uma má reputação. A maneira como os convidados a tratam na casa de Simão dá a entender justamente isso. Ela era conhecida pela sua imoralidade. Veja o que ela fez. Perceba que a ação dela. Essa mulher levou um vaso de alabastro, um jarro, uma espécie de jarro com um perfume muito caro e com uma fragrância muito boa, talvez a melhor disponível na época. Então essa mulher começou a adorar a Jesus. Essa mulher está expressando aqui a gratidão dela pela regeneração, pelo fato de ter sido regenerada, pelo fato de ter uma nova condição. Ela se deu conta de seus pecados, ela reconheceu quem era, e ela quer expressar a gratidão dela. Ela fez isso lavando os pés do Senhor. Os costumes, irmãos e irmãs, no Oriente, quando essas estavam à mesa, eram bastante diferentes, como já indiquei. Uma refeição no Ocidente é uma coisa privada, particular.
Você não espera estar à mesa com a sua família, com seus convidados, e de repente alguém entrar na sua casa. Mas no Oriente as pessoas gostavam de ficar ao ar livre. E se não estivesse chovendo, essas pessoas, esse jantar, essa refeição, esse almoço, se deu do lado de fora da casa, se não estivesse chovendo. Esse era o costume da época. Então, a mulher estava, aqueles que estavam participando da refeição, no caso de Jesus também, estavam numa posição que favorecia a atitude dela, a ação dela, chegar por trás, o que, como também já falei, alguns comentaristas dizem que aquela vergonha que ela tinha do pecado ou da pecaminosidade dela. É como se ela não quisesse encarar Jesus. Eu sou tão pecadora, eu sou uma pessoa tão má, eu sou uma pessoa tão transgressora da lei de Deus. Ela não queria como que olhar para ele no rosto. Quem era ela? Isso nos lembra um pouco da atitude do publicano, que juntamente com o fariseu desceu ao templo para orar. Qual era a atitude do publicano? Ele olhava para cima, orava a Deus. Essa era a atitude do fariseu. Esse publicano, diz o texto, não ousava levantar os olhos aos céus. Tamanha era a humilhação dele, o quebrantamento dele. Assim ele batia no peito, ser propício a mim, pecador. Qual a importância, qual a significância da ação dessa mulher? Irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma manifestação de grande arrependimento, de contrição na presença do Filho de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração arrependido, quebrantado, aqueles que se achegam a Ele, aqueles que reconhecem o quanto tem ofendido ao Senhor, o quanto tem quebrado a lei de Deus, e se vão a Ele, se aproximam dEle, se achegam a Ele, clamando apenas com mãos, com toda a vontade, com toda a disposição. A Bíblia diz: esses não são desprezados por Deus. É o contrário do soberbo, é o contrário daquele que guarda a vaidade do seu coração. Esses são desprezados por Deus. Então aqui nós vemos o perdão que ela recebe. Ela não somente manifesta esse senso de pecado, ela está horrorizada com a sua própria maldade, ela se vai a Deus, a Jesus, ela recebe perdão. É possível que nesse ponto em que ela faz isso, ela já tivesse sido perdoada. Esse pode ter sido o segundo encontro dela com Jesus. Talvez mais cedo naquele dia ela tivesse ouvido a pregação de Jesus, talvez ela tivesse ouvido, sido testemunha de um daqueles encontros, de uma daquelas situações em que ele falava às multidões. Talvez ela tenha sido tocada ali naquele momento. Talvez ela tenha se retirado da ocasião, do ajuntamento do qual participasse e tivesse ido orar, confessar os seus pecados, e agora, sabendo onde Jesus estava, ela vai a Ele e ela expressa essa gratidão para com Jesus. No versículo 48, Jesus diz que os pecados dela estavam perdoados. Irmãos e irmãs, não há perdão sem arrependimento. Você não pode se livrar do peso dos seus pecados que o tem esmagado dia após dia. Pecados praticando os quais
feridas enormes, dilacerantes, foram feitas na sua alma. Você sente a dor todos os dias. Você tenta esquecer de alguma maneira, de alguma forma, mas não consegue se livrar disso, e não reconheceu ainda que se você se arrepender verdadeiramente, você vai ser perdoado, se arrepender verdadeiramente. Arrependimento não é um simples remorso. Na verdade, no Novo Testamento a gente lê sobre um arrependimento que é para a vida. O arrependimento que é para a vida é diferente do remorso que Judas sentiu. Você se lembra quando ele vendeu a Jesus, entregou a Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele volta atrás, quer devolver. Ele não se arrependeu de verdade. Não foi um arrependimento para a vida. Agora, aqueles que se arrependem verdadeiramente, esses são perdoados. Não há perdão sem arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já os confessou a Deus? Você vê como essa mulher foi a Jesus. Você sabe que Jesus é o amigo dos pecadores. Irmãos e irmãs, havia um certo magnetismo em Jesus. Os pecadores iam a Ele, e Ele ia aos pecadores. Jesus é o amigo dos pecadores. Na verdade, como a confissão de fé nos diz, não há pecado grande que Deus não possa perdoar, assim como não há pecado pequeno que não possa condenar. Talvez não seja o seu caso ter cometido pecados assustadores, escandalizadores, mas você vem cometendo numa base regular pecados pequenos. Embora moralmente você se contenha e seja até visto por outros como irrepreensível, os seus pecados pequenos têm atingido um ponto tal que você se sente sufocado. Embora ninguém se escandalize com você, os seus pecados pequenos vão mandá-lo para o inferno se você não se arrepender deles. Então, não há pecado grande que Deus não possa perdoar, mas não há pecado pequeno que não possa condenar. Veja, irmãos e irmãs, essa mulher teve uma atitude de humildade. Ela reconheceu quem ela era, e ela foi aquele que era o único que podia perdoá-la dos seus pecados. Tanto nessa mulher como no publicano, a quem fiz referência, nós vemos verdadeiro arrependimento. A grande questão é essa: você já se arrependeu verdadeiramente? Você já foi perdoado? Você já foi justificado? Tanto essa mulher quanto o publicano se humilharam diante de Deus, e quem quer ser salvo tem de se humilhar diante do Senhor. Toda a nossa vida deve se caracterizar por um contínuo senso de humildade diante de Deus. Nós vemos isso no apóstolo Paulo, nós vemos isso nos grandes santos, homens e mulheres do passado. Arrependimento não é um trabalho, não é uma coisa que acontece no momento e nunca mais. Arrependimento é para ser uma coisa contínua, porque a cada segundo, a cada instante, nós pecamos, seja por pensamentos, seja por ações, seja pela nossa omissão, porque não pecamos apenas quando fazemos alguma coisa, nos engajamos em alguma coisa que quebra, que ofende a Deus. Nós pecamos também quando, sabendo o que é certo, sabendo o que é justo, o que Deus ordena, o que Deus requer de mim, deixo de fazer. Não é isso que Tiago nos ensina? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, está pecando.
publicano se humilhou, essa mulher se humilhou também. Você já se humilhou diante de Deus? Você já orou como publicano? Você já se apaixonou por Jesus, pela sua glória? Você já se aproximou de Cristo como essa mulher? O que nós vemos aqui então é esse profundo amor que essa mulher teve por Jesus. Irmãos e irmãs, lembrem-se de que essa mulher era uma pecadora de 500 denários. Objetivamente, os pecados dela eram grandes, eram muitos. A reputação dela, a fama que ela tinha, é clara, todos a rejeitavam, todos sabiam. A reputação dela não era boa, ela era uma pecadora de 500 denários. Essa mulher reconhece que ela é uma pecadora, tanto objetiva quanto subjetivamente. Ela sabe o quanto ela é pecadora, e isso explica o profundo amor dela por Jesus. Ela tinha senso de pecado, mas isso é tão incomum em nossos dias. Quem tem senso de pecado? Quem é que se coloca diante de Deus sabendo que os seus pecados são tão pesados que o tem afundado até o ponto de não poder mais se levantar e de cair no inferno? Você reconhece que se você deve 50 ou 500 denários, na verdade isso não importa, porque de qualquer forma você não teria como pagar? Você reconhece que precisa da graça de Deus? Você vê, porque normalmente eu falo sobre o falso evangelho, que é a praga do assim chamado evangelicalismo dos nossos dias. Você percebe porque eu denuncio grande parte do que se chama de cristianismo hoje é um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo, porque não fala sobre a necessidade de arrepender-se, porque não aponta para a graça de Deus, porque tira os pecadores a única coisa que pode livrá-los do inferno: a graça de Deus. Se dão o diagnóstico errado quanto à doença, quanto ao problema da pessoa, como poderiam dar o remédio correto? Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo em você, tendo você se arrependido, ido a Ele, recorrido à sua graça. Agora, vamos ver a reação de Simão. Em segundo lugar, observe o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão, o fariseu, estava profundamente ofendido. Ele estava mesmo nauseado. Como é que essa mulher pode ser tão inoportuna? Ele está ofendido, irmãos e irmãs, não apenas pela ação da mulher. É igualmente ofensivo, ou talvez até mais ofensivo para ele, a aparente falta de reação de Jesus. Essa é uma atitude tipicamente farisaica. O que é isso? Uma atitude tipicamente farisaica, essencialmente significa duas coisas. Primeiro, ser justo aos seus próprios olhos. Essa é a primeira atitude do fariseu. Quer ele tenha sido o fariseu do primeiro século, quer seja o fariseu moderno, como a gente canta, ou costumava cantar no século hino. O fariseu é cheio de justiça própria. Ele acha que é bom, ele acha que não precisa, ele acha que a condição dele, na verdade, não inspira cuidados
final das contas tudo vai dar certo, porque ele não é tão mal assim. Ele não enxerga a gravidade, a perversidade, a enormidade, a pecaminosidade dos seus pecados. A segunda atitude tipicamente farisaica é desprezar os outros. Eu sou melhor que os outros. Os outros são piores do que eu. Isso não somente que caracterizava os fariseus nos dias de Jesus. Essa é a atitude de todas as pessoas que confiam na sua própria justiça. Irmãos e irmãs, Simão teve a mesma atitude do fariseu do templo. Mas aqui nós devemos perguntar: qual é a raiz do farisaísmo? A raiz do farisaísmo é sempre o orgulho. O fariseu tem na base das suas atitudes, das suas ações, o orgulho. É por isso que ele acha que não precisa de nada. O fariseu acha que ele mesmo está muito bem, os outros é que precisam de perdão. Sabe que um certo pregador do século XVIII disse: há um pouco de farisaísmo em cada um de nós, há um pouco de justiça própria em cada pessoa, em cada homem e mulher. Você já desprezou alguém se considerando melhor? Se você tivesse aquela mesa e visse a mulher se aproximando de Jesus, o que você teria feito? Você teria ficado enauseado como fariseu? Lembre-se, o cristão é alguém que é chamado para ser justo, sem ser justo aos seus próprios olhos. O cristão é justificado não por alguma coisa que ele mesmo fez, ele é justificado. Ele não fez nada. A justificação é a atribuição da justiça de Cristo por Deus ao pecador. Assim, o pecador é visto por Deus como justo, mas não há justiça própria nele. Ele não tem de que se gabar. Porque eu vou me orgulhar de alguma coisa que eu não fiz, de alguma coisa que foi feita por mim. Então perceba aqui o contraste entre a mulher e o fariseu, entre a ação da pecadora de 500 denários e a reação do pecador de 50 denários. Veja o amor da mulher. Veja também, em contraste, a falta de amor do fariseu em relação à mulher e em relação a Jesus mesmo. Esse fariseu convidou Jesus para testá-lo, talvez para pegá-lo em alguma armadilha. Na verdade, os versículos 44 a 46 indicam a motivação do fariseu. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes rosto? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. O problema é que ele não tinha senso de pecado, ele não sabia o que era santidade. E aqui, irmãos e irmãs, é até questionável se ele era regenerado. Na verdade, a julgar pela atitude dele, ele não era regenerado, ele jamais tinha conhecido a Deus. Agora, qual terá sido a resposta de Jesus? Vamos ver, em terceiro lugar, a resposta de Jesus nos versículos 41, 42 e 43. Então, observe que é evidente nas Escrituras que o pecado é comparado a uma dívida. O pecado é uma dívida. Por quê? O pecado é uma dívida porque nós devemos alguma coisa a Deus. Essa dívida, no entanto, nós não podemos pagar porque nós quebramos a lei de Deus. Nós não podemos pagá-la, nós não temos meios para pagá-la.
Boas obras não podem saldar a dívida. O homem não somente está em dívida para com Deus, o homem está completamente falido. No nível humano, entrar em falência, estar falido, é uma coisa terrível. Mas no nível espiritual, irmãos e irmãs, reconhecer que está falido, que está em dívida, que precisa pagar e que não tem como, é uma das melhores coisas que há. O pecador não somente é um devedor, ele está falido diante de Deus, ele não tem recursos. Você reconhece que é um devedor diante de Deus. Se você reconhece que é um devedor, essa é a glória do Evangelho. Alguém admitir que deve a Deus, que não tem como pagar. Agora, veja os versículos 44, 45 e 46. Nós os lemos agora há pouco. Observe a comparação que Jesus faz entre esses dois devedores. E que contraste! O fariseu não deu água para lavar os pés de Jesus. O fariseu não deu as boas-vindas a Jesus com um ósculo, não recebeu com esse costume oriental. O fariseu não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. E aí surge a pergunta: qual é a grande lição dessa parábola que está intimamente ligada ao incidente na casa de Simão, o fariseu? A grande lição dessa parábola é a conexão entre perdão e amor. A grande lição dessa parábola é a conexão, é a ligação entre perdão e amor. Vejam, irmãos e irmãs, o fariseu não se deu conta da cena humana que tinha acontecido diante dos olhos dele. Ele não se deu conta. Quando Jesus, de uma forma modificada, usa aqui o método socrático, fazendo perguntas ao fariseu, observe a forma como ele responde. Ele diz: suponho. Esse fariseu não tinha o que dizer. Percebeu a armadilha em que havia caído, de forma que a única coisa que ele pode dizer: suponho. Jesus perguntou: qual deles, portanto, amará mais? Depois de ter contado a parábola, qual dos dois devedores, o de 500 ou de 50 denários, demonstrou mais amor para com Jesus, para com o devedor, para com o credor? Ele diz: suponho que aquele a quem mais perdoou. Ele teve de se render à lógica do argumento de Jesus. Ele foi levado, ele foi conduzido a reconhecer aquilo. Logicamente, argumentativamente, ele não tinha o que dizer, embora ele tenha despercebido toda a cena humana da gratidão daquela pecadora que vai a Jesus e demonstra amor para com ele. Então, a grande lição dessa parábola é essa: há uma conexão entre o perdão que nós recebemos do Senhor e o amor que nós demonstramos para com Deus. Se você não o ama, se você não demonstra toda a sua paixão, todo o seu amor para com Deus, de maneira prática, servindo a Deus, buscando a Deus, querendo agradá-lo, demonstrando toda a sua sede, a sua fome dele, talvez você nunca tenha sido perdoado. Talvez você não tenha esse senso de pecado que a mulher teve. Agora, veja o versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que o Senhor está dizendo aqui no versículo 47
Não é que o amor dessa mulher foi a razão para o perdão que ela recebeu. O amor dela é justamente o resultado do perdão recebido. O arrependimento vem primeiro, depois o perdão. Aqueles a quem muito é perdoado amam muito. Essa é a missão. Você se percebe como alguém que ama muito a Deus? Quantas pessoas, quantos de nós aqui não demonstramos nenhum amor para com Deus? Aqui há também uma questão de percepção. Vejam, irmãos e irmãs, aqui há um problema de percepção. Ou seja, nós nos consideramos pecadores de 50 denários ou de 500 denários. O pior é que há pessoas que se consideram pecadores de 1 denário. Essa parábola, então, irmãos e irmãs, opera não apenas no nível objetivo, mas também no nível subjetivo, ou seja, como nós vemos a nós mesmos, como nós vemos os nossos pecados e como nós vemos o tamanho dos nossos pecados. O apóstolo Paulo foi um grande pecador e ele nunca esqueceu da extensão e da magnitude do pecado dele. Ele se considerava um pecador de 500 denários. Talvez alguém diga: eu não sou um grande pecador, logo eu não posso me reconhecer como um pecador de 500 denários. Uma pessoa pode ser uma grande pecadora e não se dá conta desse fato, ainda mais porque a gente está na época em que a psicologia nos livra de tudo. A psicologia, no sentido, é o maior aliado de Satanás nesse mundo, ou um dos principais aliados. Por quê? Porque sempre me livra da minha culpa. Na verdade, para a psicologia pagã não há pecado, há uma falta, há um desvio de conduta, mas nada demais. Você não é culpado, a culpa é lançada sobre outros, não sobre você. Você sempre se exime da sua culpa. É o discurso da nossa época. A psicologia, então, não serve aos interesses da graça de Deus, nem aos interesses da salvação do pecador, porque lhe engana, dizendo que você não é tão mal assim, e responsabilizando os outros pelas suas responsabilidades, pelas suas culpas. Você tem um senso de pecado. Você tem senso de Deus. Pode ser que essa mulher tenha ouvido as palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse pode não ter sido o primeiro encontro dela com Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que descanso é esse? Que descanso é esse? Esse descanso é o descanso da alma. É o descanso que alguém recebe quando vem a Jesus Cristo. Nós precisamos ir a Ele. O que nós vemos aqui então, irmãos e irmãs, é que de fato Jesus é acessível. Que diferença em relação ao fariseu? Jesus é o amigo dos pecadores. Jesus atrai os pecadores. Os fariseus repeliam, Jesus atraía os fariseus. Ninguém está além do ponto de salvação. Essa é a maravilha da graça de Deus. Ninguém está sem esperança, contanto que se arrependa e tenha fé no Senhor. Veja essa mulher. Ela era pecadora, mas foi perdoada. Ela regou os pés de Jesus com lágrimas, e Jesus Cristo lavou os pecados dela com o seu sangue.
Você sabe o que significa ir ao Senhor e receber o perdão dele. Crianças, vocês já foram a Jesus? Você já chorou pelos seus pecados? Você já lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas? Se você o fizer, Jesus vai lavar o seu coração com o seu próprio sangue. Senhoras e senhores, vocês já fizeram o mesmo? Se você ainda não foi a Jesus, vá e leve os seus pecados. Se você estiver realmente arrependido, Ele o perdoará. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Senhor, quem planejou a aliança, foste Tu mesmo, quem opera a salvação é o Senhor, quem aplica a salvação é o Teu Espírito, quem deu a sua própria vida pelos pecadores foi o Teu Filho Jesus. Por isso nós te pedimos, opera em nosso meio. Tu conheces a cada pessoa melhor do que elas mesmas possam te conhecer, e sabes aquilo de que elas mais precisam no seu íntimo, no recôndito da sua alma. Ó Deus, não te detenhas, apressa-te e envie ao nosso encontro, ao nosso meio, salvar almas, quebrantar pecadores, libertar pessoas das trevas, das suas próprias paixões, levando-nos ao pleno arrependimento e à fé em Jesus. Ó Deus bendito, faz isso, nós clamamos, porque a Tua palavra mesma nos diz: Tu amaste o mundo de tal maneira, Tu amaste aqueles a quem elegeste. Nós rogamos, quanto àqueles que já são novas criaturas, Tu continues boa obra neles. Quanto àqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, que Tu os vivifiques. Nós pedimos, nós clamamos, por Jesus. Amém. Amém.